Bom, gente, agora chegamos àquele momento pesado do programa que é a tarde de terror, a tarde inesquecível do ponto de vista triste, que foi a tarde de 5 de maio ontem, no Instituto São José. Eu vou repetir aqui parte do que disse na abertura do programa. Você se lembra quando começou o ano letivo e surgiram mensagens de possíveis ameaças de ataques a colégios? Você se lembra que inclusive fizemos reportagem aqui que a área de segurança dizia estar atenta para esse tipo de fenômeno que tem se tornado comum, principalmente com o avanço da internet. Você não se lembra, pode não se lembrar, mas dentre as escolas citadas lá no princípio, de possíveis alvos, estaria o Instituto São José. E aí o que deveria ser feito do ponto de vista já dessa possibilidade? Colocar segurança na escola. Por quê? Porque ela havia sido citada. E não tinha segurança. E agora vai ter, porque mataram 2 pessoas. Desmiolado, de 13 anos de idade, que é protegido pelo tal do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se pode dizer o nome dele, não se pode colocar a imagem dele. E já se preocuparam, vixe Maria, já mandaram 200 recomendações. Temos de proteger a identidade e os dados desse adolescente. Ou seja, nós vivemos num país onde as pessoas se preocupam mais com quem mata do que com quem morre. E morreram 2 trabalhadoras, mães de família, que estavam lá para cuidar, uma delas, inclusive, as 2 recebiam os alunos com um sorriso. Tem uma mensagem que eu vi num site hoje, de uma aluna, olha, ela mandava aumentar o meu lanche na hora do lanche da escola, uma delas. Elas estavam ali, foram heroínas, deram a vida para salvar os alunos. Por conta de um desmiolado com problemas acumulados. E aí tem suas razões de existir, porque hoje em dia o mundo está, a sociedade está podre, apodrecida. E as redes sociais se encarregaram de apodrecê-la mais ainda, multiplicar o nível de apodrecimento da sociedade. E o resultado está aí. O que você vai ver estava desenhado. Vou repetir. O que você vai ver estava desenhado. E ainda tem gente, ai que surpresa. Estava desenhado. Iria acontecer em algum lugar. E infelizmente aconteceu. Janiquele Silva. Mãe, invadiram a escola e atiraram um monte de tiro, as pessoas foram baleadas, mãe. Alguma tia morreu aqui. Cadê minha filha? Eu quero minha filha agora! Sai! Eu quero a minha filha! Uma tarde que começou com medo, correria e desespero. Um adolescente de 13 anos entrou armado nesta escola e disparou contra os colegas e funcionários. Estão falando que foi um aluno do 9º ano. Do 9º ano com arma. E ele começou a atirar aleatório, ficou atirando direto por todos os lados. O ataque aconteceu dentro desta escola na região central de Rio Branco. A mulher baleada aqui, arma aqui, ó. A mulher baleada. Meu Deus do céu, misericórdia, pai. E quem foi o cara, hein? Misericórdia, hein? Raquel Salles Feitosa, de 36 anos, e Alzeni Pereira da Silva, de 56, que tentaram conter o aluno, foram atingidas e morreram antes de receber socorro médico. Outras 2 vítimas, uma funcionária de 45 anos e uma aluna de 11, foram baleadas, socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo a equipe médica, elas não correm risco de morte. Equipes das forças
de segurança e ambulâncias foram mobilizadas para atender a ocorrência. Do lado de fora da escola, cenas de alívio se misturavam ao desespero de famílias que ainda buscavam notícias dos filhos. O meu filho aqui, ele tá bem, graças a Deus. Ainda bem que ele estava na sala de aula. Aconteceu isso, ele estava na sala de aula, mas a coleguinha dele, a Manuela, foi atingida pelo braço. Eu fiquei desesperada quando meu esposo foi falar para mim: tu não sabe o que aconteceu na escola Instituto São José. Eu entrei em pânico. Eu fiquei sem chão. Meu Deus do céu, para! Alguém viu a Tati? Segundo a polícia, o autor dos disparos é um adolescente de 13 anos, aluno da escola. Ele teria pegado a arma do padrasto, que possui registro de atirador, colecionador e caçador, o famoso CAC, e teria efetuado os disparos de forma aleatória dentro da unidade de ensino. Após os disparos, o adolescente abandonou a arma dentro da escola e fugiu. Segundo a polícia, toda a munição da pistola calibre 380 foi utilizada. Horas depois, ele se apresentou no Comando Geral da Polícia Militar. Em depoimento, ele afirmou que sofria bullying na escola. A Polícia Civil investiga se essa pode ter sido a motivação do crime. Revoltado, este pai questiona a segurança nas escolas. Infelizmente, tem 2 pessoas mortas aí. 2 pessoas mortas aí. O que vão fazer? Eu quero saber o que vão fazer com essas duas funcionárias que foram guerreiras, heroínas, que com certeza elas deram a vida pela minha filha e pelos que estão aí. O que é que vão fazer? Vão soltar a notinha? Vão soltar a notinha dizendo que está tudo bem, que não sei o quê, foi um acaso, isso nunca mais vai acontecer. O adolescente foi apreendido e o padrasto dele, Juan de Mesquita Amorim, foi preso. A polícia investiga como o menor teve acesso à arma usada no ataque. Pois é, essa é a primeira parte da história. E a partir daí surgiram várias versões de que ele sofria bullying, que apanhava todo dia no beiro da escola. Aí surgiu outra versão de que ele realmente era um menino problemático, não é? E que já a escola sempre tentava acolhê-lo e acabou acontecendo isso. Surgiu uma outra versão que, na verdade, ele faz parte ou fazia parte de um grupo com outros estudantes que planejavam atacar outras escolas e que os outros não teriam tido coragem. Na hora do ataque, só ele foi à frente. Quer dizer, versões não faltam, obviamente, todas elas carecem de comprovação e carecem da verdade, da fé pública. Bom, depois do acontecido, ou ainda durante esse ataque à escola, ao Instituto São José, um grande aparato de profissionais do SAMU foi mobilizado para atender as vítimas do ataque ao Instituto São José. A equipe de reportagem da nossa querida TV5, com o Esimário Carvalho, registrou a chegada de uma aluna e de uma servidora levadas pelo SAMU. De volta ao telão. Alô, Esimário. A pressa ao socorro às vítimas era justificada pela emergência de momento e também o desespero. Esta servidora chegou em uma cadeira de rodas. Ela foi atingida com um tiro na perna direita e a estudante na perna esquerda. As duas foram encaminhadas ao setor de traumas. De acordo com a polícia, a funcionária estava no corredor e a criança próxima a uma das salas de aula quando foram baleadas. Além das pessoas feridas e mortas, outras servidoras chegaram a passar mal durante o ataque. Ao lado da filha, a funcionária pública, Maria Madalena, estava aliviada. Triste pelas duas funcionárias, né? Mas graças a Deus que ela está bem, os outros alunos também. A estudante Evelyn Isadora, de 11 anos, relatou os momentos tensos na hora dos tiros. Eu vi muitos tiros, aí a coordenadora, a professora e as mediadoras falaram que ia colocar cadeira lá na porta. Aí foi assim, aí a gente ouviu um monte de tiro, aí o menino tava com medo, aí ele tava pedindo pra ligar pra mãe dele e... Foi assustador? Foi muito.
Júlia Beatriz também estava dentro de sala quando teve início os disparos. A gente estava na sala e aí todo mundo se abaixou lá atrás. A professora ficou desesperada, aí todo mundo colocou as cadeiras na porta e foi. Foi muitos disparos? Foi. Janilson da Silva estava em casa quando foi informado do ataque ao Instituto São José. O alívio só veio quando ele soube que a mulher, que é funcionária do Estado, estava bem. Hoje em dia o mundo está difícil, né, cara? As crianças de hoje em dia, os adolescentes, vivem nessa situação, a gente não sabe o que a criança passa, o que não passa dentro do colégio, né? Se sofria bullying, se não sofria bullying. A fatalidade aconteceu, né? Pois é, a fatalidade aconteceu. Estava desenhada, vou repetir sempre, estava desenhada. O serviço de inteligência, o serviço de monitoramento, a polícia da escola tem de existir, mas existir mesmo está nas escolas. É impossível manter segurança com policiais presentes em todas as escolas, com certeza. Mas tem aquelas cujos registros apontam para ameaças, como era o caso do Instituto São José. Repito, estava na lista daquelas escolas onde surgiu a possibilidade de ataque. O Instituto São José estava nessa lista. Então deveria ser priorizada a segurança nessas escolas que tinha histórico de possíveis ameaças. Porque se esse desmiolado entra e tem alguém lá, aliás, se tem alguém lá, um policial, ele não entraria na escola. Tudo bem, é vítima de bullying, e o bullying é uma coisa nojenta, danosa, execrável, se foi mesmo. Era espancado diariamente. E aí, se foi, por que não comunicou à direção da escola? A diretora da escola é uma enfermeira, aliás, é uma freira, uma pessoa responsável, uma educadora experiente, uma pessoa do bem, uma profissional competentíssima, a diretora do Instituto São José. Se ele vinha sofrendo esse tipo de coisa, por que não comunicou à direção da escola? Então há de se averiguar o que existe de verdade e o que existe de fantasia nessa história. O fato é que o limite foi alcançado e agora vão aparecer 209 soluções para esse problema. Até que daqui a 2, 3, 4 meses ele seja esquecido como os demais. Estão sendo veladas já esta manhã as duas heroínas que deram a vida para salvar tantas e tantas crianças que poderiam ter sido atingidas pelos disparos efetuados por esse adolescente que adentrou a escola Instituto São José atirando ontem à tarde. Elas, como falamos aqui, se jogaram sobre o adolescente para evitar que ele pudesse adentrar a sala da diretora. Dizem até que a intenção dele era atacar a diretora e depois ir à sala de aula e iniciar o massacre dos alunos. Pelo menos essa é uma das versões que circula. A Raquel Salles Feitosa, de 36 anos, e ao Zenir Pereira da Silva, de 56. Essas duas jamais deverão ser esquecidas por essa escola. Deverão ter honras com foto na memória da escola, como heroínas. Quantas vidas de crianças e adolescentes essas duas salvaram e deram a própria vida. Trabalhadoras que estavam ali. E quando viram que era iminente a ação do atirador, se jogaram sem medo para evitar que outros pudessem ser vítimas do ataque. E perderam a vida com tiros na cabeça. Morreram no local. As duas estão sendo veladas agora. Uma delas lá na Capela São João Batista, que fica na Avenida Antônio da Rocha Viana. E é para lá que vamos com o Otávio Damasceno. Bom dia. Muito bom dia para você, Washington Aquino. Bom dia a todos que nos acompanham. Washington,
O velório da Raquel Salles Feitosa, ela tinha 37 anos, está acontecendo nesta funerária aqui na Avenida Antônio da Rocha Viana. Um momento de muita tristeza e dor de todos os familiares que aqui estão. Nós vamos conversar agora com o tio da vítima da Raquel. Como é que é o seu nome, meu amigo? Bom dia. Eliseu. Seu Eliseu. Tá certo. Seu Eliseu, o senhor tem um pedido, um apelo. Como é que é esse sentimento e faça o seu pedido? Olha, eu quero... bom dia, Washington. Eu quero aqui fazer um apelo às autoridades competentes que faça alguma coisa. Eu já não digo nem pela minha sobrinha, porque já não tem mais o que fazer, mas por aqueles que cuidam e que trabalham nessa função tão perigosa que hoje a gente está velando a minha sobrinha. E eu não quero não quero que isso se repita, né? Porque hoje em dia a gente vive um tempo muito difícil, então não quero que isso se repita, porque eu não quero que, eu não desejo que a mãe desse adolescente passe pelo que a minha irmã está passando, não desejo. O que eu quero é que seja feito algo que venha minimizar essa dor que a família está passando. A dor muito difícil, minha irmã está sedada de tanto sofrimento. E eu sei que isso não venha se repetir, venhamos viver uma vida mais calma através das autoridades competentes, que venha se mobilizar antes que isso aconteça novamente com outras famílias, porque a família Feitosa está abalada. E meu desejo é que com isso não venha se repetir novamente. Faça esse apelo pela gente. Eu peço humildemente que entendam a minha emoção, que eu estou um pouco emocionado, mas eu só quero justiça. Muito bem, obrigado. Infelizmente, um momento muito triste, né, de muita dor para os familiares da Raquel Salles Feitosa, ela que tinha 37 anos de idade. O velório está acontecendo aqui, como já falei, nesta funerária que fica na Avenida Antônio da Rocha Viana. O velório da Alzemir Pereira da Silva, que tinha 53 anos de idade, está acontecendo no bairro Cidade Nova, no 2º distrito da capital acreana, lá na rua Triunfo, na casa da mãe dela. Nós tentamos com os familiares saber qual vai ser o horário do sepultamento das duas, mas as pessoas estão consternadas pela dor, então nós não temos esta informação, Washington. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Otávio Damasceno. E Alex, mostra aí novamente a foto das duas heroínas, né? A Raquel, que aparece aí, dos 36 anos de idade, essa de óculos. A Raquel é de óculos. A outra ao lado dela é a Alzenire Pereira da Silva. Então o velório da Raquel acontece ali na Capela São João Batista e da Alzenire na casa dela, da família dela na Cidade Nova. Daqui a pouco vamos falar sobre as providências por parte da segurança pública, o posicionamento do Estado, que de maneira efetiva também já tomou atitudes para dar andamento célere a essa investigação. O padrasto do adolescente atirador foi detido, levado à delegacia de flagrante. Ele foi exonerado. Ele era servidor público comissionado no setor de licitações do IAPEM e foi imediatamente exonerado ao ser colocada na mídia essa informação. Pois aí ontem à tarde, a cúpula do governo, segurança, polícia e órgãos da própria
máquina administrativa da cúpula do governo. Reuniram a imprensa para tecer detalhes acerca de como foi a entrega do jovem adolescente depois que ele atirou e matou 2 pessoas. Esse adolescente de 13 anos, ele, após cometer esse crime, ele fugiu, mas fugiu já em direção à polícia. Chegou lá e se entregou. Meio nervoso a priori, mas com detalhes. Se entregou e disse o que acabara de fazer. Obviamente, tudo pensado, já determinado. Ele queria fazer isso mesmo, matar e depois se entregar. E foi o que aconteceu. E a polícia passou a investigar, porque há a possibilidade de outras pessoas também estarem envolvidas nisso. Ou pelo menos terem conhecimento prévio do que pensava em fazer esse adolescente. O celular dele foi apreendido e a partir desse celular, quem sabe, a polícia poderá extrair informações úteis até para evitar outros problemas. O alerta é máximo, porque sempre que acontece um ato como esse, incentiva a outros pretensos criminosos a realizarem feito idêntico. Vou chamar mais uma vez a Janiquele Silva, agora com o trabalho da investigação, o posicionamento do governo acerca disso. De segurança do Acre concederam entrevista coletiva na noite desta terça-feira para detalhar as primeiras informações sobre o ataque a tiros no Instituto São José, escola conveniada ao Estado. A ação praticada por uma adolescente de 13 anos deixou 2 pessoas mortas e outras 2 feridas. O secretário de Segurança Pública classificou o episódio como uma tragédia inédita no Estado e afirmou que toda a estrutura de investigação foi mobilizada. O que aconteceu no Acre foi uma fatalidade envolvendo um menor. Nós temos um problema que nunca aconteceu isso no Acre, então nós precisamos da colaboração da sociedade, da imprensa, dos educadores, das instituições. Então nós vamos trabalhar sim para que a gente dê uma resposta de imediato com a ação presencial da segurança pública junto às escolas. O adolescente foi apreendido e deve responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio. A polícia também apreendeu o celular do menor, que será periciado para verificar se ele mantinha contato com grupos que incentivam ataques em escolas. Esse aparelho agora será submetido à extração, visando justamente confirmar essa informação, se ele integrava ou não grupos que planejavam ataques ou se trata de um fato isolado. A comandante da Polícia Militar revelou que horas após o atentado, o menor foi ao comando-geral da PM e confessou ser o autor do ataque na escola. Segundo ela, o menor chegou bastante nervoso ao local, mas aparentemente apresentou um discurso coerente ao relatar o que havia acontecido. Obviamente estava nervoso, mas foi muito bem articulado na sua fala e de modo muito direto disse: estou me apresentando porque eu sou responsável pelo acontecimento no Colégio São José. Durante a coletiva, o secretário de Segurança negou falhas na atuação do Estado e anunciou o reforço do policiamento nas proximidades das escolas. Estaremos mais presentes do que o de costume, né? Porque temos um trabalho já, tanto na educação quanto na segurança pública, com atividades como o PROERD, palestras, tudo isso acontece em todo momento. Nós queremos intensificar essas atividades, mas com uma presença maior, com o policiamento ostensivo nas imediações de cada escola. As autoridades também anunciaram atendimento psicológico e assistencial às famílias das vítimas, estudantes e funcionários da escola. Estaremos acoplando a equipe de direitos humanos do Estado, tanto junto à escola para fazer acompanhamento, tanto quanto para as famílias que também foram vítimas, né? Então nós temos a família das pessoas que vieram a óbito. Então nós estamos dividindo as nossas equipes de direitos humanos para poder acompanhar as famílias vítimas
e acompanhar também a escola junto às crianças que ficaram e também os trabalhadores daquela escola. Lembrando que nós vamos ter que fazer um aparato no tocante ao cuidado assistencial e psicológico dessas pessoas nesse momento. O padrasto do adolescente, Juan de Mesquita Amorim, foi preso. Ele é advogado e ocupava um cargo comissionado no setor de licitações e contratos do Instituto Penitenciário do Acre. Ainda nesta terça-feira, foi exonerado por meio de edição extra do Diário Oficial do Estado. Após o ataque, o governo decretou luto oficial de 3 dias e suspendeu as aulas nas redes pública e privada de ensino. Pois é, a própria governadora Maílza Assis divulgou uma nota solidarizando-se com as famílias das 2 mulheres servidoras, heroínas, que perderam a vida. Meu caro Alex, procure aí no portal de notícias Conte.net, tem aí uma declaração do advogado que representa o padrasto desse adolescente, que foi detido, ele que era o proprietário da arma. Se você encontrar aí, por favor, coloca aqui para mim, para a gente colocar, porque é bem interessante. Esqueci de passar para ti aí, na correria da manhã, ver se é possível, está no portal Conte.net Notícias, .com.br. As escolas hoje, todas elas, inclusive as particulares, todas estão com suas atividades suspensas. Hoje não é um feriado, porque feriado as pessoas comemoram, né? Hoje é um dia de luto, de sentimento, de tristeza, de meditação e principalmente de reconhecimento que algo precisa mudar. Tem coisas que dispensam comentários, como, por exemplo, dizer que a partir de agora vão reforçar a segurança nas escolas. São frases que dispensam comentários, senão a gente acaba dizendo o que está à vontade de dizer. Então a gente dispensa comentário nesse tipo de argumento de que a partir de agora serão reforçadas as ações de segurança nas escolas. Então, nesse ponto aqui eu paro na declaração que foi dada pelo secretário. A Assembleia Legislativa do Acre, por meio de sua mesa diretora, representando todos os parlamentares acreanos, divulgou uma nota pública manifestando profundo pesar pela tragédia ocorrida ontem no Instituto São José, aqui em Rio Branco. Solidarizamos-nos com os familiares das vítimas, com a comunidade escolar e com todos os impactados por este lamentável episódio. Reafirmamos a confiança no trabalho das autoridades na apuração dos fatos e reiteramos nosso compromisso com a defesa da vida e da segurança nas escolas. É a nota assinada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, e demais deputados estaduais. Num comunicado que acrescenta a própria Assembleia Legislativa do Estado do Acre, por meio da sua mesa diretora, informando a imprensa e a sociedade acreana que, em razão do lamentável ocorrido ontem, terça-feira, no Instituto São José, essa aqui aí, Instituto São José, não será realizada a sessão ordinária prevista para hoje. Então, hoje não tem sessão na Assembleia Legislativa também, em respeito ao luto. A decisão foi tomada em sinal de respeito às vítimas, aos seus familiares, à comunidade escolar e a todos os impactados por esse momento de profunda dor e comoção em todo o Estado. A Assembleia Legislativa do Acre reafirma sua solidariedade às famílias atingidas e reforça seu compromisso com a defesa da vida, da paz e da segurança das nossas escolas. Aí estão, portanto, 2 ações da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Enquanto você vê imagens, né, do nosso drone, no momento aí, momentos após esse terrível ataque que aconteceu. A assistência às famílias das 2 servidoras que morreram está sendo dada pelo Estado e tem de se dar, porque, aliás, tem de se cuidar de quem morreu, né? Claro que tem aquelas determinações, né, de que
Tem de se preservar o nome, os dados do adolescente, pois isso está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, se ele for condenado por duplo homicídio, sabe quantos anos vai ter que passar? No centro de reabilitação, 3 anos no máximo. No máximo 3, mais do que isso não. E será colocado novamente em liberdade como se nada houvera acontecido. Ou seja, como é de menor, vai sair com a ficha limpa. Mas é assim que está na lei e tem de se cumprir. Está aqui no portal Continente Notícias. Padrasto do adolescente envolvido em ataque assina TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, e é liberado, ou seja, não está mais detido. O inquérito policial deve ser concluído em 30 dias e será remetido ao judiciário. É o que está aqui no portal continentenoticias.com.br. O advogado Juan de Mesquita Amorim, que é o padrasto do adolescente de 13 anos, apontado como autor do ataque, que resultou na morte de 2 funcionárias e deixou outras 2 pessoas feridas, foi liberado ontem à noite, após prestar depoimento na delegacia de flagrantes. Ele foi conduzido à unidade policial para esclarecimentos por ser o proprietário da arma de fogo utilizada pelo crime. Após ser ouvido pela autoridade de plantão, assinou o termo circunstanciado de ocorrência, foi liberado ainda de noite, voltando para casa. É uma decisão também amparada em lei, e como as leis brasileiras são hipócritas, não é? Igual a sociedade podre, que está apodrecida pela hipocrisia. A lei do tal do CAC, né? Que é o papapá, aquele negócio todo que tem arma, diz que a pessoa que possui a arma tem de mantê-la no local seguro. Inclusive num cofre, se for necessário. Mantê-la distante do alcance. E se algum crime for cometido com a arma do sujeito, que ele tem a sua propriedade, ele será responsabilizado. Salvo se a arma tiver sido furtada ou roubada e o criminoso, obviamente, que a furtou ou a levou, cometer esse crime. Mas isso tem de ser antecedido de um boletim de ocorrência registrando-a. É o que diz no estatuto aí, do tal do CAC. Mas é isso, prestou esclarecimento, foi para casa e agora o inquérito tramita normalmente. É a realidade, minha gente, do nosso país.